Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Esta Santa Missa é rezada pela alma de Cecílio Ferreira Bazete e Maria Elizabeth dos Santos Bazete. Amados irmãos, hoje é o primeiro domingo da Paixão. 3 etapas a Santa Igreja nos dá para a preparação para a Páscoa da Ressurreição. Antes da Quaresma tivemos os 3 domingos, 70ª, 60ª e o domingo da 50ª. Depois veio o tempo da Quaresma e hoje se inicia o tempo da Paixão com esse primeiro domingo da Paixão. Próximo domingo, chamado Domingo de Ramos, é o segundo domingo da Paixão. Esse tempo da Paixão vai até o Sábado Santo, a Vigília Pascal. Nós vemos que o sacerdote já não reza mais o Salmo 42, no início da Santa Missa. Não se reza mais a oração do Glória ao Pai. O órgão na missa agora só para sustentar o canto. Nós vemos que as imagens foram já cobertas para também o jejum dos nossos olhos, a abstinência dos nossos olhos. Não vamos contemplar durante esses dias a beleza das imagens sagradas, mas na Sexta-feira Santa será descoberto o crucifixo para que nós façamos a nossa adoração, a nossa veneração. Então esse é o tempo da Paixão. Era o tempo onde a verdadeira penitência era feita antigamente. Os antigos faziam ainda mais penitência durante a Quaresma e no tempo da Paixão, maiores penitências para se unir à paixão de nosso Senhor e se preparar para a grande festa da Páscoa. Na epístola de hoje, amados irmãos, São Paulo, na sua carta sacerdotal, a carta aos Hebreus, ele mostra o quanto é superior o sacerdócio de Cristo sobre o sacerdócio dos judeus, o sacerdócio da antiga aliança. O sumo sacerdote que era escolhido a cada ano, uma vez por ano ele entrava no lugar mais sagrado do templo, o Santo dos Santos, e ali ele oferecia o sacrifício, o sangue de touros, de cabritos, para a remissão dos pecados, uma vez por ano. Nosso Senhor, disse São Paulo, é o grande pontífice, o sumo e eterno sacerdote, que vai entrar de uma vez para sempre, não num santuário construído pela mão humana, mas no Santo dos Santos do céu, lá no céu onde está o Pai. E vai entrar não com o sangue dos animais, ele que é ungido não com óleo, mas com o Espírito Santo, com a própria divindade, ele vai entrar no Santo dos Santos, trazendo nas suas mãos o seu próprio sangue, o sangue redentor, o sangue de um Deus feito homem para a remissão dos pecados. O sacrifício de nosso Senhor na cruz, atualizado nas nossas santas missas de maneira incruenta, é o sacrifício de nosso Senhor ao Pai do céu, por nós. A missa não é para o povo, a missa é para Deus, pelo povo. Nosso Senhor apresenta ao Pai do céu, no altar da cruz, no altar da missa, de maneira mística, as suas chagas, as suas dores, o seu sofrimento, o seu sangue derramado, o seu amor, a sua bondade para com a humanidade em perdão dos nossos pecados. Por isso nosso Senhor é o grande mediador, vai dizer São Paulo na sua carta aos Hebreus. É Ele que faz essa ponte, é o pontífice que nos une verdadeiramente a Deus. O sacrifício da antiga lei apagava exteriormente a culpa, digamos assim. O sacrifício de nosso Senhor, Ele é capaz de purificar não só o corpo, mas agora purificar a consciência, nos libertar, amados irmãos, do pecado, da malícia e do mal. Ele é o verdadeiro
sacerdote, o sumo e eterno sacerdote. O sacrifício dos judeus, o judaísmo, não tem mais nenhum sentido de existência, a não ser um sentido escatológico, porque, amados irmãos, um dos sinais da segunda vinda de nosso Senhor é a conversão dos judeus à verdadeira fé, a fé católica. Por isso, tem sentido, apenas por isso, para a conversão deles, tem sentido ainda a existência dos judeus, porque nosso Senhor trouxe uma nova aliança. Nós cantamos no tão sublime, no Tantum Ergo, o Antigo Testamento deu ao Novo o seu lugar. Nosso Senhor veio perpetuar uma nova aliança, um novo sacrifício. Ele é o sacerdote, Ele é o sacrifício, a vítima, Ele é o próprio altar. Ele é tudo, amados irmãos, para nós. E nesse tempo da paixão nós vamos vendo a perfídia dos chefes dos judeus para com nosso Senhor. Hoje eles acusavam nosso Senhor de ser samaritano, de ser um pagão, um estrangeiro. E pior ainda, acusavam nosso Senhor de ser um possesso, um endemoniado. Nosso Senhor, com muita mansidão, mas com muita firmeza, nosso Senhor vai corrigir os judeus. Eu não sou um endemoniado. Muito pelo contrário, nosso Senhor vai dizer que Ele é Deus. Nesse evangelho, amados irmãos, nós ouvimos falar de Abraão. Em meio a essa discussão, se cita o nome de Abraão, e por isso a igreja nos dá esse evangelho no dia de hoje. Primeiro pela ira dos judeus, a perfídia dos judeus, que blasfemavam contra nosso Senhor. Isso vai piorar até a Sexta-feira Santa. Queriam pegar pedras para apedrejar nosso Senhor. E também porque o sacrifício de Abraão, amados irmãos, é a figura do sacrifício de nosso Senhor. Nos recordemos, Deus dá a Abraão um filho da promessa, é Isaque. Deus prometeu que de Isaque, Abraão teria uma grande posteridade, teria muitos filhos. E isso era uma bênção para um judeu, para um filho de Israel. E Abraão, Deus pede a Abraão sacrifício do seu filho Isaque. E Abraão vai obedecer a Deus. Era um homem temente a Deus. Ele pega o seu filho e vai subir a montanha do sacrifício. E veja como é figura do sacrifício de nosso Senhor. Porque Isaque, ele levava nos seus ombros a madeira para o sacrifício. E eles começam a subir aquela montanha. E a criança olha para o seu pai e diz: meu pai, nós temos aqui a madeira, a lenha, nós temos a faca, onde está a vítima? Onde está a vítima, meu pai? Certamente Abraão tremeu, porque ele sabia que a vítima daquele sacrifício era o seu amado filho, o filho da promessa. E ele vai dizer: meu filho, Deus proverá. E começam a subir aquele monte. Ao subir o monte, Abraão amarra as mãozinhas e os pezinhos do seu filho, coloca em cima da pedra, e com a faca ele vai descer com a sua mão para sacrificar o seu filho. E nós sabemos que um anjo vai aparecer e vai dizer: Abraão, baixa, sua fé já foi provada. E vai aparecer ali um carneiro amarrado em uma árvore pelos chifres. Por isso nosso Senhor vai dizer no evangelho de hoje: Abraão suspirou pelo meu dia, Abraão viu o meu dia, e por isso a sua alma se encheu de alegria. Porque Abraão, quando olha para aquele cordeiro, aquele cabrito amarrado naquela árvore, ele vê a cruz de nosso Senhor. Ele enxergou o mistério da nossa redenção, por isso Abraão exultou de alegria. Tudo isso figura, amados irmãos, do sacrifício da redenção. Nosso Senhor também, com a madeira da cruz nas costas, vai subir o monte para o sacrifício. Mas nós sabemos que Deus poupou Isaque, mas Deus não irá poupar o seu filho unigênito. Nosso Senhor vai morrer na cruz para a nossa salvação. E quando nosso Senhor fala tudo isso, os judeus,
aqueles fariseus, começaram a zombar de nosso Senhor. Tu não tens nem 50 anos, como é que vistes Abraão? E nosso Senhor vai dizer, antes que Abraão existisse, eu sou. E naquele mesmo instante, aqueles homens pegaram as pedras para apedrejar a nosso Senhor. Por quê, amados irmãos? Porque eu sou é o nome de Deus. Yahvé significa eu sou o que sou. É o nome sagrado de Deus no Antigo Testamento. Então nosso Senhor está se proclamando Deus. Quando na quinta-feira santa, nosso Senhor está no horto em agonia, entram aqueles soldados no Horto das Oliveiras, nosso Senhor pergunta, a quem procurais? E eles vão responder, a Jesus o Nazareno. E nosso Senhor vai dizer, eu sou. E naquele mesmo instante, aqueles soldados caíram por terra, vai dizer o Santo Evangelho, porque o nome santo de Deus havia sido pronunciado pela boca do próprio Deus. Por isso pegaram as pedras para apedrejar a nosso Senhor. Porque, amados irmãos, o coração daqueles homens já estavam endurecidos. Eles viram os milagres que Jesus realizou, as curas, os prodígios, escutaram a pregação de nosso Senhor. Eles viram Lázaro sair do túmulo depois de 4 dias enterrado naquele lugar, posto naquele lugar, atado do pé à cabeça, com a carne já apodrecendo. Eles viram tudo isso. E quando viram a ressurreição de Lázaro, eles decidiram matar a Lázaro. Por quê? Porque Lázaro era a prova de que nosso Senhor é Deus. A ressurreição, Lázaro vivo, era a prova da divindade de nosso Senhor. E eles já estavam com o coração endurecidos. Não era um Deus à medida que eles esperavam. Não era um Messias à medida que eles esperavam. Eles esperavam um Messias libertador. Como a esquerda, os comunistas querem pintar um Jesus socialista, libertador das opressões terrenas. Não é essa a missão de nosso Senhor. Aqui nessa terra, nosso Senhor prometeu para os seus discípulos o sofrimento, a cruz, a perseguição, a humilhação, a dificuldade, a provação, a penitência. Nosso Senhor veio nos libertar, amados irmãos, de uma escravidão muito pior, a escravidão do pecado, do mal, do demônio, das paixões desordenadas. Nosso Senhor quer nos dar, amados irmãos, uma pátria, não aqui no céu, uma pátria feliz para sempre, junto de Deus. Os fariseus de hoje, amados irmãos, são os falsos católicos. Aqueles que dizem ser católicos, mas não agem como católicos. Se recordem como nosso Senhor tratava com dureza os fariseus. Hipócritas, raça de víboras, sepulcros caiados. Era assim que nosso Senhor tratava os fariseus, com dureza. Porque eram homens duplos, dúbios. Viviam tudo que era exterior à lei, mas tinham um coração distante do Senhor. O seu coração estava distante de Deus. Era aquele tipo de pessoa que fala assim, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Ensinavam grandes coisas, grandes verdades, mas não obedeciam, não cumpriam nenhuma. Não sejamos assim, amados irmãos, meros ouvintes da palavra de Deus. Coloquemos em prática essa palavra. Nosso Senhor disse no Evangelho, quem escuta a minha palavra, quem escuta a palavra de Deus, vem de Deus. Quem não escuta a palavra de Deus, não vem de Deus, não é de Deus. E é isso que ele acusa os fariseus. Porque é muito fácil. Quantas vezes nós escutamos, todos os domingos, o evangelho que é proclamado, o sermão do sacerdote, ensinando, exortando a doutrina da igreja, a doutrina de nosso Senhor. Mas quantas vezes essa palavra entra por um ouvido e sai pelo outro? Quantas vezes não, essa palavra não dá fruto em nós? Quando foi a última vez que eu abri a Sagrada Escritura para ler um salmo? Quando foi a última vez que eu li um versículo, um capítulo dos Santos Evangelhos? Desconhecer as Escrituras é desconhecer o próprio Cristo
vai dizer São Jerônimo, doutor da Igreja. Nós não podemos amar aquilo que nós não conhecemos, amados irmãos. Então busquemos com mais zelo a palavra de Deus, os ensinamentos de nosso Senhor. Porque diz o Salmo, a palavra de Deus ela é luz para os meus caminhos, para os meus passos. Que essa palavra de Deus ela possa dar fruto e ela possa iluminar a nossa vida, a nossa existência, as nossas ações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima.